Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para sua terra. Ensinava as pessoas nas sinagogas, de modo que ficavam admiradas e diziam: De onde vem essa sabedoria e esses milagres? Esse homem não é chamado filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago e José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde vem isso? E ficavam escandalizados por causa de Jesus. Mas Jesus disse: Um só profeta não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não realizou muitos milagres ali por causa da falta de fé deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, como vai o grau da nossa fé? A fé é a única esperança que nos move para realizar uma certa coisa. Veja bem, um exemplo que eu dou. Se nós estamos fazendo uma aposta da Mega Sena, nós temos fé que aquela aposta vai sair campeão. Se nós estamos fazendo alguma coisa, nós temos fé que aquela coisa dará certo. Fé não é somente um modo de dizer, é uma ação que nós cremos, que nós temos confiança de que aquilo vai fazer e que aquilo vai surtir efeito. Só que muitas das vezes a nossa fé é praticada de modo errado e a nossa fé muitas das vezes é praticada de modo falso. Aonde Jesus nos mostra no Evangelho de hoje que nós devemos retomar a nossa origem, olhar aonde nós estamos praticando a nossa fé, para que ali ela seja com força. É este o ponto do Evangelho de hoje. Veja, ele sai da onde ele está pregando e volta para a sua casa, para a sua terra natal. E aonde ele chega, quando ele chega, ele começa a ensinar as pessoas. As pessoas, ao invés de elogiá-lo, começam a duvidar. Mas ele se diz filho de Deus, mas a gente conhece onde ele mora. Sua mãe é Maria, seu pai é José. Seus primos são Tiago, João. Pessoas que não têm fé. Pessoas que não conseguem acreditar no impossível. A fé nos move para acreditar até no impossível, até naquilo que é difícil de acreditar. E literalmente nós temos essa fé baseada no próprio Jesus Cristo, que tinha esperança de ver um mundo melhor, que tem esperança de ver um mundo melhor, que nós sabemos que sempre está disposto a ajudar e ver um mundo melhor. Esta fé é uma fé voltada a Deus. É uma fé que não é qualquer fé voltada ao mundo atualmente. Não é somente a fé de apostar na Mega da Virada, mas é a fé de acreditar que eu vou conseguir realizar o meu sonho mediante aquilo que Jesus quer. Vejam o que eu acabei de falar. Mediante aquilo que Jesus quer. Porque a fé, muitas das vezes, exige de nós entender alguma coisa. Exige que nós devemos entender que nem sempre é do meu jeito. Ah, mas eu tive fé para realizar aquela ação. Eu tive tanta fé que aquilo ia dar certo e não deu. Porque muitas das vezes, o real sentido de nós termos fé talvez seja que naquilo não tivesse dado certo. Talvez seja que Deus queria que aquilo não tivesse dado certo. Para que daquela coisa você tirasse algum proveito. Daquilo que aconteceu você tirasse algum fruto de tudo aquilo. E tudo isso nos vai até o ponto de que eu preciso confiar mais em Deus e nos planos que Ele está fazendo para a minha vida. O problema é que na sociedade de hoje em dia, nós acabamos perdendo essa fé porque é tudo do meu jeito. É tudo do jeito que eu quero. É tudo do jeito que eu posso. É tudo do jeito que eu mando. E acaba que muitas das vezes não é do nosso jeito. E quando não é do nosso jeito, vixe, aí rola uma briga. Aí a gente compra alguma coisa. Aí a gente fica bravo, fica nervoso. Porque não conseguimos realizar aquilo que nós queremos.
Então, o primeiro passo do evangelho de hoje, Jesus dá um roteiro para nos livrarmos desta raiva e nos apegarmos à fé de Jesus, que não é que nem a fé do mundo. Jesus nos pede para que no primeiro passo nós desapeguemos da autoridade. Caríssimos irmãos e irmãs, nem sempre vai ser do meu jeito, mas eu preciso acostumar com o jeito dos outros. É assim que o meu jeito e o jeito dos outros entrarão em uniformidade. Eu não posso somente contar comigo, mas eu também devo contar com os outros. E é isso que faz a gente ser uma pessoa comum. Sozinhos nós não conseguimos nada, mas juntos nós conseguimos erguer o mundo. E aí, meu segundo ponto do evangelho de hoje. No mundo, pessoas tentaram nos derrubar. No mundo, as fraquezas tomaram conta. Vejam que no evangelho de hoje, Jesus mostra que não é fácil. Até ele ficou triste. Eu acho interessante que até Jesus ficou triste, até Jesus teve sentimentos de tristeza, de remorso, mas ele não deixou aquilo abater o seu coração. Não foi um sentimento que tomou conta do coração de Jesus, mas foi um sentimento passageiro. Jesus deixa com que aquele sentimento saia do seu coração por conta própria. Porque sentimento nenhum é capaz de derrubar um coração que já está preso em Jesus. E é aí que vem o segundo ponto do evangelho de hoje. Se nós não prendemos o nosso sentimento no coração de Jesus, se nós não prendemos o nosso coração ao coração de Jesus, a primeira tempestade que acontece, nós começamos a murmurar. Mas por que isso só acontece comigo? Por que é só comigo? Por que toda vez é comigo? E aí a gente começa a ficar triste, começa a murmurar, começa a ficar com raiva. Só que se nós firmarmos o nosso coração ao de Jesus, pode bater chuva, pode bater tempestade, pode bater vento, que a casa não vai cair. E ele mesmo deixa claro. Esse firmar é um firmar de espírito e de verdade. Porque quando a pessoa me olha, ela não deve somente ver a pessoa, mas ela deve ver Jesus na pessoa. Vejam que bonito. Ela deve ver Jesus, o semblante de Jesus na pessoa. É difícil nós fazermos isso, mas tem pessoas que conseguem. Tem pessoas que as formas, as ações, fisicamente, são as ações que talvez Jesus faria. Difícil é, mas nós conseguimos realizar. E aí Jesus nos dá o terceiro e último ponto, o amor. Vejam que Jesus não conseguiu fazer muitos milagres naquele local. Mas o Evangelho não diz que Jesus não fez. O Evangelho não diz que Jesus não fez milagres naquele local. E por causa de uma pessoa só, a gente acaba virando a cara para a família inteira. E por causa de uma ação somente, a gente acaba virando a cara para todo mundo. Não fala mais com fulano, não fala mais com ninguém. Porque tal pessoa fez isso e agora eu não falo mais com ninguém. Vejam que Jesus não julgava aquela cidade, mas ele também não julgava as pessoas, ele julgava as ações das pessoas. Isso é diferente. Quando eu julgo a ação da outra pessoa, eu sei que a pessoa errou, mas será que eu sei se a pessoa vai conseguir retornar? Ela vai conseguir se redimir? Ela vai ter possibilidade de se redimir daquilo? Agora, a pena é quando nós não acreditamos nessa pessoa e a gente acaba por julgá-la à toa. E a gente cria um mundo onde pessoas são condenadas. E no nosso falso julgamento a gente acaba condenando pessoas à morte, condenando pessoas a queimarem, porque essas pessoas não se adaptaram àquilo que eu achava que é certo. Refletir sobre essas ações são importantes,
não somente para mim, mas para o meu cotidiano, para aquilo que eu faço diariamente. Como está nosso coração? Jesus quer curar ele, quer te dar um coração novo, com mais amor e mais perdão. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.